Oi, 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 tudo bem? Eu vou, depois de um longo e tenebroso inverno, como dizem algumas pessoas, eis-me de volta. Eu falei lá no Instagram que eu ia mostrar um outro jeito de usar as nossas canetas à base de água, né? Essas canetas nada mais são como as nossas antigas canetas hidrocor, né? Por que hidrocor? Hidroágua, cor de pigmento. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Essas canetas, elas têm uma característica, né? Essas novas que vêm, ó, né? Elas têm mais profissional, tem menos profissional. Ultimamente a gente tem visto essas, que são canetas não profissionais, mas que funcionam muito bem no mundo da pintura. O pessoal tem usado muito ela e pergunta assim, e para Bobbie Goods? Né? Tá todo mundo no Bobbie Goods. Bom, primeiro que, assim como a caneta à base de álcool, né? Ela tem uma marcação para o seu lado mais usado, que é esta aqui, ó. Ó só. Tá vendo esses chanfros aqui, ó? Isso quer dizer que esse lado é o pincel. Então, se você tiver na mesa, se ela estiver na mesa e você pegar, você não precisa nem olhar para ver o lado que você tá pegando. Ó lá. Tá vendo? Ela já te mostra no tato. E esse lado? Esse lado é uma ponta super fina, né? Ó. E eu gosto muito desse lado aqui, ó, para texturar, né? Então, digamos que eu tenho aqui, ó, eu acabei de pintar e eu vou texturar, tá vendo? Ele te dá uma texturazinha, ó, ele vai trabalhar, ó, texturas, né? Ó, né? Vai trabalhar um pouco mais as texturas do seu desenho, certo? Ó, né? Eu tô fazendo aqui bem rápido, tá, gente? É quase um rascunho, mas você pode trabalhar ele mais, ó, mais bonitinho, né? Ele vai te ajudar numa arte final do desenho, né? Mais bem acabadinha, tá? Ó. Fica todo mundo muito preocupado com a questão da caneta branca. Vocês não precisam se preocupar com a questão da caneta branca, né? O branco, ele pode ser o branco do papel, né? Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Para esse trabalho que eu vou mostrar, para essa técnica, você vai precisar de um pincel, um pouco de água, papel para secar o pincel e eu estou usando aqui uma base de acrílico. Essa base, vocês podem usar qualquer base, tá, gente? Pode ser uma pasta, um pedaço de plástico, um pratinho liso, né? Ele não, é legal que ele não tenha textura, tá? Quem pinta magnólia, quem pinta material de scrap, né, conhece essa técnica, tá bom? Não é novidade não, não é coisa minha não, tá? Então, assim, nós vamos trabalhar com este pincel usando quase que uma técnica de aquarela, mas sem que o papel sature. Porque o que acontece com este papel do Bobbie Goods? Ele é impresso ou ele é fabricado sempre num papel de gramatura um pouco menor, né? Não só por uma questão de financeira, né? Como uma questão porque é mesmo. Ele é feito para maker, para lápis de cor. Ele não é feito para uma aquarela, não é feito para técnicas aguadas, né? Técnicas de pintura com água. Então, algumas pessoas falam, eu não consigo usar as minhas canetas hidrocores, as minhas canetas à base de água, né? E aí tá todo mundo atrás dessas canetas de base de álcool, né? As minhas, inclusive, são da China, tá? Eu tenho várias há muitos anos. Eu tenho de algumas marcas, né? Tenho marca de scrap, que nem da Darice, mas a maior delas é a Touch, né? Que são marcas chinesas. Eu trouxe já há alguns anos pelo Ali e tal, ó. Eles têm ponta assim, né? E aqui também ela tem uma marcação, ó, tá? Ó, qual é a ponta que você mais vai usar, né? Essa aqui é a ponta fina, enquanto essa daqui é a ponta mais grossa, a ponta chanfrada, tá certo? O cuidado que a gente deve ter sempre com essas canetas é guardá-las todas na horizontal, se você quiser usar as duas pontas. Principalmente nessas canetas aqui, tá? Sempre na horizontal. Porque se você guardar ela na vertical,
a ponta que fica pra cima, ela seca. Principalmente se for essa pontinha fininha aqui, ó, né? Que é uma pontinha mais delicada, é uma pontinha... Ela seca e assim, depois que seca, essa pontinha aqui principalmente, ela é muito difícil de voltar, tá? Porque ela empedra. E aí, você pode, esse lado, você pode ignorar fácil, assim. Outra coisa, as duas canetas, elas têm que fazer, ó, um cliquezinho, pra saber que tá fechado. Porque senão, corre o risco de sair a tampa, né? E você perder a sua cor. Bom, eu vou usar, então, isso aqui. Eu vou usar um pincel. Esse meu pincel aqui, ele tem, ó, um reservatório de água, né? Ele é um pincel de aquarela, eu costumo usar ele para pintar aquarela, ele é um reservatório onde você pode comprar isso em qualquer papelaria. Inclusive, tem algumas, esse aqui é da Sakura, tá? Esse aqui acho que era da Pentel. Tem algumas marcas, né? Tem barato, tem caro, depende do que você quer, tá? Ela é para água, não é para colocar aquarela, não é para colocar nanquim. Tem gente que usa para colocar nanquim, mas se você colocar nanquim aqui dentro, você vai ter que usar só para nanquim, tá? Não adianta, vou colocar nanquim, depois eu vou limpar, não, porque ele estraga as cerdas, né? Você pode usar também um pincel normal de aquarela, um pincel normal de pintura, sem problema nenhum. Eu vou usar esse aqui porque tá mais prático, onde eu tô aqui, eu tô com o computador e eu não quero trabalhar com água na frente. Então, vamos lá. Eu vou pintar essas pétalas aqui para vocês verem a construção de camada com ela, tá? Eu vou começar depositando o pincel aqui. Por isso que eu falei que tem que ser uma base bem lisa e uma base plástica, que assim ela não vai roubar o seu pigmento, né? Porque se eu colocar isso numa base que vai roubar o meu pigmento, ela vai tirar o meu pigmento aqui, né? Então, ó lá, coloquei. Agora, eu vou pegar o meu pincel, né? E eu vou pegar aqui, ó. Se eu pegar ele mais sequinho, né? Que nem ele tá aqui, ó. Vou precisar de papel também, né? Se eu pegar ele mais sequinho aqui, ó, tá? Ele vai vir com um tom, ó. Um tom mais, ó. Tá vendo que eu vou vir aqui com um tom mais, olha só, mais forte, certo? Então, eu tô trazendo, ó, com um tom mais forte. E eu vou deixar secar. Vocês estão vendo que eu tô deixando uns lugares com mais tinta, com menos tinta. Isso vai enriquecer o seu desenho. Isso vai enriquecer o seu desenho, ok? Ó. Tá bom? Isso vai enriquecê-lo, vai deixá-lo mais, ó. Esses brancos do papel, eles são muito bonitos, tá, gente? Eles dão volume, eles dão característica, eles dão textura. Eu, particularmente, não gosto muito de usar caneta branca. Eu acho a caneta branca, eu acho que ela fica muito dura, sabe? Assim, fica um branco muito, muito branco. Tá? Eu pintei esse lado aqui pra gente ver, né? Tá vendo, ó? Quanto mais eu uso aqui, mais eu tiro, né? Daqui o pigmento mais claro, ó. Ele vai ficando aqui. Aí eu posso começar a criar camadas, tá vendo? Ele vai secar mais rápido. Porque se eu colocar essa daqui, ó, eu vou mostrar pra vocês com a mesma cor do outro lado. Olha só, ó. Vocês estão vendo que ele para eu criar esse volume, ó, eu vou ter que passar a tinta mais vezes aqui, ó. O que vai acontecer para eu criar esse volume? Ó, ele vai ficar mais escuro? Vai, tá? Mas, ó o papel já esfarelando ali, ó. Quer dizer, eu passei 1 a 2 vezes e o papel, que não é um papel fino, tá? Esse papel é um 240, ele já começou a esfarelar, tá vendo? Porque este papel que a gente usa, ele não é um papel para aquarela. Ele é um papel de celulose e ele não é feito, ele não tem o trabalho, as fibras para absorver a água, né? Então, ele não absorve.
Agora eu vou pegar este laranja, eu pintei com o mesmo amarelo que estava aqui. Vou pegar este laranja e vou depositar aqui o laranja, ó. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai, mas Patrícia, acho que o trabalho fica mais rico, né? Mais bonito. E se você tá fazendo para aprender a pintar, para desestressar, é legal de você, ó, aprender, né? Uma técnica nova, olha só. Ó. Tá vendo, ó? Eu vou trabalhando e criando volumes, ó, com a minha tinta. Isso vai enriquecendo o trabalho, tá vendo? Por ela ser uma tinta à base de água, uma tinta hidrocor, e esse é o nosso papel, ele não ser um papel para aquarela, se eu trouxer aqui esse pincel, ele vai estragar o papel, né? Vou pegar um outro tom de laranja, ó. Tá vendo, ó? Vou transferir aqui, ó. E eu posso criar, inclusive, misturas aqui, ó. Vou pegar um vermelho, ó. E eu tô transferindo pro aqui, ó. Tá vendo? Quando eu chegar aqui, ó, vou pegar o meu, vou molhar um pouco mais a ponta dele, né? Vou trazer ele um pouco mais molhado agora e vou misturar aqui, ó. Olha só. Eu vou ter quase um degradê, ó. Outra coisa, o peso da minha mão, ele precisa ser um peso, ó, bem leve. A minha mão não tá apoiada no papel. O meu pincel, ó, ele tá bem levinho, tá? Por quê? Porque este papel, ele é muito delicado para esse tipo de coisa, muito delicado. Então, assim, eu particularmente não gostei de usar essas canetas para esse tipo de pintura. Canetas hidrográficas, canetas à base de água para esse tipo de pintura. Mas, se você tem, você não precisa jogar fora, né? A gente pode tentar uma outra técnica e ele vai te trazer, ó, volumetria, ó. Porque o bonito no desenho, gente, é o branco, é o volume. E aí a gente vê bastante gente dando dicas, né, de como usar as canetas brancas que sumiram do mercado, tá? Mas assim, elas são legais, mas elas não criam essa volumetria, né? Elas te dão, elas vão te dar luz, mas não vão te dar volume, né? E aí você vai ter pinturas mais chapadas assim, ó. E aí se eu vier, por exemplo, agora aqui, ó, com esse laranja, ó, tá vendo? Eu até consigo ó, tá vendo? Mas eu tô correndo o risco, ó, tá vendo? De fazer o meu papel ficar mais, né? A construção de camadas, ela é muito importante nesse trabalho. Qualquer trabalho de pintura, né? Ó, olha a diferença de uma florzinha aqui. Sem a construção de camadas, né? E essas pétalas com a construção de camadas. Então, existem várias maneiras de eu usar esse meu pincel aqui, ó. Mas é importante que ele seja usado como pincel, né? Você vai no mesmo movimento, para o mesmo lado, porque a mão, geralmente, ela vai te dar um peso similar do movimento, ó. E você pode usar ela de várias maneiras, né? Essa de pegar daqui e transportar para cá é uma outra técnica, né? É uma técnica que eu gosto bastante, inclusive, porque ela vai te dar, ó. Se eu puser aqui, ó, tá vendo que ela não vai misturar, ó? Ó, ela não vai misturar. Mas se eu tiver esse volume embaixo e eu puxar um pouquinho aqui, ó, eu já tenho, ó, um volume de branco ali, eu tenho uma passagem aqui mais suave. A pintura, ela é um universo que você pode trabalhar com ele da forma como você quiser, né? Você não precisa ter um padrão, porque o padrão, e isso é uma coisa que eu não gosto em arte de padronização, né? Ele é uma coisa que perde na pintura. A pintura, quando você trabalha muito o padrão, eu acho que ela perde o valor. Então, tá todo mundo pintando do mesmo jeito. E eu tô aqui para te mostrar um jeito diferente de pintar
seu Bob Goods, seu caderno de pintura, seus desenhos que você tem aí na sua casa para pintar, né? Que é um jeito de você usar as suas canetas, talvez você nem tenha gostado delas, de um jeito mais, ó, mais artístico, tá vendo? Ó, quando eu faço isso, eu tenho um controle muito maior do pigmento, da luz e da quantidade que eu quero depositar ali. Olha só como o volume, como o rostinho da flor, ó, ganhou volume, ó. Olha a volumetria aparecendo ali. Olha a luz aqui, ó. Tá vendo? Eu posso vir aqui agora e pintar com um tom de laranja mais escuro, já que a minha luz tá aqui, ó. Eu posso vir aqui e puxar um laranja com marrom ali. Olha só. Um laranja mais escurão, né? Com um pincel mais seco, ó. E pintar aqui. Não existe certo ou errado em pintura, em arte. O que existe é técnica. A técnica você tem a sua, você pode desenvolver. O importante é você usar a sua criatividade, ó, e você explorar. Lembrando que a única coisa realmente importante é você achar o seu ponto de luz. Se minha luz tá aqui e vindo aqui, então este lado todo da flor e toda a parte do desenho, ele tem que ter tons mais escuros, menos branco, menos, talvez até menos volume, dependendo de onde eu estiver. Porque o que dá volume a um desenho, né, é sempre a luz, tá bom? Então, ou a falta de luz, né? Digamos que aqui, ó, vamos mostrar aqui. Eu vou usar as canetas como elas são, tá? Ó, vou pegar 3 tons de caneta para vocês entenderem. 4. Vamos brincar um pouco mais. 4 tons, ó, de marrom. Tá vendo? Vou pegar esses 4 tons aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, esse vaso. Se a minha luz tá aqui, se esse lado da flor tá mais forte, qual que é o lado mais escuro? Esse daqui, certo? Então, eu começo aqui, ó. Ó, eu vou criar, ó, uma sombra quase preta. Tá vendo? Aí, posso usar a aquarela aqui? Posso. Eu só vou usar essa cor aqui pra vocês verem a diferença. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Ó, aqui, eu nem vou conseguir ver, ó, aqui pra baixo. Por quê? Porque ali eu não tenho luz nenhuma, né? Aí, eu vou começar a trabalhar com essa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Gente, eu não tô respeitando os desenhos aqui, porque eu tô, ó. Tá? E aí, eu venho trabalhando, ó. Puxando sempre pro mesmo lado, né? Isso todo mundo já aprendeu. Se eu tivesse que trabalhar isso aqui com esta técnica, tá? Eu vou depositar aqui, certo? Vou depositar essa daqui. E aí, eu vou vir com o pincelzinho, ó. Vou vir com o meu pincelzinho aqui, ó. Digamos aqui, ó. Eu tô aqui, ó, tá? Ó. Olha como fica mais bonito. Eu posso pintar, inclusive, toda essa parte, né? E depois eu venho com as outras cores, ó. Tá vendo que aqui eu quase não pus? E aí, eu venho com as outras cores, porque é a luz quem vai dar cor. Bom, como a gente pode ver aqui, ó, ela faz um trabalho diferente, ó, de degradê, né? Então, eu posso vir aqui, ó, e pegar mais pigmento e trazer, ó. Tá vendo como a construção, ó, a construção da cor e do degradê é mais interessante? Olha só, né? Ah, aqui tá mais clarinho. Essas manchas, elas são muito bonitas, tá, gente? Elas não são, elas são típicas de pigmentos base de água, né? Elas são manchas que constroem. Então, eu posso trabalhar, ó, né?
de maneira... Aí eu posso criar outras cores, eu posso criar camadas de cores, né? Vamos usar aqui um vinho para vocês verem. Ó, vamos depositar o vinho aqui, né? E aí, ó, eu vou pegar esse vinho aqui, ó. Dá uma olhada, ó. E eu vou trabalhar aqui, ó. Tá vendo? Muito levinho, sem esfregar o papel, eu vou depositando, tá? O pigmento, ó. E aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, ele ficou mais escuro, porque eu depositei mais pigmento, ó. E depositei com mais peso a mão. E quanto mais levinho, olha só. Quanto mais levinho, né, ó, mais legal fica o teu degradê, né? Lembrando que eu escolhi a luz de lá pra cá. Então, onde tem bastante luz, olha o branco do papel, como ele fica bonito. E olha a diferença, que eu acho mais bonito, quando eu trabalho desta forma do que quando eu trabalho com esta forma, né? Com esta caneta, né? Porque essa caneta, a caneta Maker, de base de álcool, ela é mais para deixar marcado mesmo, ela é um maker. Agora, esta caneta hidrográfica, eu acho isso aqui muito feio. Eu acho feio. Tem quem goste. E tudo bem você gostar e eu não, né? Eu já sempre falo isso. Aqui eu fiz mais escuras, eu deixei secar bem, né? E eu posso trazer aqui, ó, para criar sombras, né? Posso trazer com pigmento também? Posso trazer com pigmento também. Posso colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Tô colocando ele aqui. Só que ele vai vir sempre um pouquinho mais claro, mesmo que eu não jogue água. Tá vendo, ó? E eu acho que assim a gente tem um controle maior da onde a gente quer colocar. Ó, eu quero colocar aqui mais pigmento, ó. Tá vendo? Que aí eu vou ali, eu vou com a pontinha do pincel, ó, e vou trazendo. Tá vendo? A diferença disso e a diferença disso, né? A gente tem um desenho mais volumétrico desse lado do que desse lado. Esse lado de cá, eu não deixei branco, né? Esse lado eu deixei o branco do papel e olha como ele fica visualmente mais interessante, tá bom? Eu volto outra hora com um pouco mais de dicas de aquarela, de pincel, de uso de materiais para vocês aqui, tá bom? Beijo e até outra hora.